Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar. Estamos aqui em mais um episódio do Pode Posicionar. E a convidada de hoje é essa maravilhosa Diana Krause. Diana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco. Obrigada, Jennifer. Uma alegria estar aqui. E aí eu já devo começar para que vocês conheçam um pouco de quem é Diana Krause. Diana é uma pecadora arrependida, redimida pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz. Pela graça de Deus, Jennifer, eu sou mãe, sou esposa e sou formada em Direito pela UNP, mais recentemente pós-graduada em Educação Clássica Cristã. E tenho aceitado, convites para estar compartilhando a verdade que me salvou, aonde me chamam. Amém. E o nosso tema de hoje é sobre educação cristã. E Diana vai compartilhar um pouco com a gente sobre esse tema. E Diana, por que começar? Por que uma educação cristã? Quais são os motivos para que eu coloque uma educação cristã dentro da minha casa? Jennifer, falando, dessa enorme responsabilidade que é criar um filho, que não é nosso, mas é herança do Senhor, assim nós cremos. A educação cristã é a única opção imutável, porque no mundo onde a verdade é relativa, a gente só pode contar com a palavra de Deus como algo que é perene, duradouro, eterno e no qual nós podemos nos firmar e ensinar os nossos filhos a estarem firmados, a estarem apegados, de modo que eles possam seguir a sua vida em qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, com valores que realmente eles poderão carregar, por toda a vida. Então, a palavra de Deus é de fato a única coisa que é eterna e que não mudará. E quais são as características de uma educação cristã? Jennifer, uma educação cristã, ela é, sobretudo, fundamentalmente, uma educação bíblica. Nós poderemos encontrar na Bíblia princípios que nós vamos aplicar na educação dos nossos filhos. Então, por exemplo, ensinar os nossos filhos a lei, o mandamento do Senhor. Instruir, criar os filhos na instrução e no conselho do Senhor. Então, nada mais é do que ensinar a palavra. Ao mesmo tempo, corrigir a má conduta, uma educação que vai envolver orientação, uma educação que vai envolver também a correção, quando uma conduta antibíblica, uma conduta não piedosa for identificada nos filhos. E eu traria como um terceiro princípio não provocar os filhos à ira. É lógico que, como qualquer ser humano, como qualquer pecador, os nossos filhos podem se irar injustamente. E isso aí deve ser motivo de correção da parte dos pais. No entanto, há uma responsabilidade bíblica dos pais de não provocar a ira dos filhos. Como, por exemplo, o que poderia, por parte dos pais, levar os filhos a irar-se? Favoritismo entre filhos, por exemplo, superproteção, o contrário da superproteção, a permissividade, uma educação sem limites, brutalidade. Então, isso são exemplos de atitudes que os pais podem ter que estarão ferindo esse princípio bíblico na educação, na criação dos filhos, de não irar os filhos, de não levar os filhos à ira. E de quem é a responsabilidade ali de trazer essa educação cristã para os filhos? Certamente dos pais, Jennifer. Biblicamente falando, não tem como esperar que essa missão seja abraçada, por qualquer outra pessoa
ou por qualquer instituição, né? Mas é primordialmente dos pais, né? Os filhos são herança do Senhor e nós temos, na verdade, a responsabilidade, que ao mesmo tempo é um privilégio, de educar os filhos que o Senhor nos dá. A gente estava falando sobre discipular, né? Que a gente começa discipulando os filhos, são os Sim. primeiros discipulados, né? Às vezes pode haver pessoas que muitas vezes quer tanto ali discipular pessoas, né? Evangelizar e alcançar o mundo, quando na verdade estão deixando ali de alcançar o seu, eu digo assim que é até o principal, a principal ferramenta que o Senhor entrega ali nas Sim. mãos para que você esteja discipulando, que é os filhos, que são heranças do Senhor, Sim. como você falou, não é mesmo? A Bíblia fala, né, para nós fazermos discípulos. Isso. E discípulos de Jesus Cristo. Então, não adianta eu querer alcançar o meu vizinho, alcançar o meu colega de trabalho, quando na verdade eu tenho ali dentro de casa, né, pessoas que são pecadores, precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ser evangelizados, né? O Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova da salvação, ela não tem limite de idade. Não há nenhuma não recomendação para que a palavra de Deus e o Evangelho seja pregado, seja passado para uma criança pequena. Pelo contrário, o que você quiser ensinar alguém, o que você quiser que uma pessoa leve por toda a vida dela, ensine a ela na primeira infância. Ensine a ela enquanto ela é uma criança. Certamente, pelo resto da vida, ela estará apegada àquilo que ela recebeu, àquilo que ela ouviu, àquilo que foi passado para ela na tenra idade. Então, é fundamental que os pais, de maneira muito intencional, já iniciem a evangelização, o discipulado de seus filhos pequenos. Ô, Diana, e quais estratégias que a gente pode estar utilizando ali para aplicar a educação cristã na vida dos nossos filhos? Como que eu posso ali trazer, não sei se você aplica isso, mas podendo ali trazer em forma de, muitas vezes, vamos agora fazer a leitura bíblica, culto doméstico, não é? Sem dúvida. Conta um pouco pra gente. Sem dúvida. A educação cristã dos filhos, eu acho que ela pode ser resumida, né, nessa simples palavra, é um discipulado. A educação cristã dos filhos é um discipulado feito em casa pelos próprios pais aos seus filhos. Então, culto doméstico, memorização de versículos, tudo isso com certeza são ferramentas, né, que o Senhor nos dá. Então, falar da palavra, mas sobretudo viver a palavra, né? Uma coisa, Jennifer, eu tive uma certeza quando eu pensava em ser mãe, quando eu me imaginava mãe, vinha um pensamento na minha mente muito latente, muito persistente, que era o de que talvez o meu filho não obedeça tudo o que eu diga a ele para fazer, mas certamente ele vai me imitar em tudo que me vi fazendo. Então, a melhor maneira de ensinar é através do exemplo. Então, falando em discipulado de filhos, nós pais, nós somos o modelo que o Senhor Deus proveu para os nossos filhos poderem de perto acompanhar, observar e imitar. Então, falando de um discipulado cristão em casa, de pais para filhos, nós primeiramente devemos ser aqueles que vivem a palavra, né? Eu não posso apontar para um Deus que eu não conheço. Sim. Então, para apontar para Cristo, para o meu filho, para os meus filhos, eu preciso, antes de tudo, viver essa palavra. Isso precisa ser verdade primeiro na minha vida. Porque senão vai faltar autoridade. Sim. E não haverá exemplo a ser seguido. Mas a continuação disso, além do exemplo, o culto doméstico, porque
um discípulo de Jesus precisa adorar, precisa ser um adorador, precisa aprender a cultuar. E o culto doméstico ele pode ser muito desafiador para muitas famílias. Foi desafiador para mim, foi desafiador para a nossa família. Até ser um hábito, não é? Até se tornar um hábito, até virar algo consistente. Mas Deus ele nos ajuda a fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, né? Ele vai abrir as portas e vai nos abençoar, e vai nos ajudar, e vai nos orientar para que nós venhamos a cumprir com o que Ele quer. E uma família que dentro do seu lar, né, cultua ao Senhor, certamente é algo que Deus quer. Então a gente vai se testar, vai testar horários, vai testar formatos, né? E com perseverança e contando com a graça do Senhor, mais cedo ou mais tarde, quando a gente menos esperar, vai ser consistente, vai ser um hábito, vai ser uma realidade. Né? Foi assim comigo e eu creio que se não desistir, vai também se concretizar. Inclusive, era isso que eu ia perguntar, como lidar com os desafios, né? Porque você tem que meio que trazer o seu filho para um âmbito bíblico, cristão, no mundo onde o mundo jaz o maligno, né? Então, como lidar com esses desafios? Falando a palavra, falando sobre a palavra, né? Deuteronômio fala sobre isso, né? Que essas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás, né? Então tem todo um trabalho intencional, repetição, de memorização, de repetição e, lógico, abrir a palavra, ler a Bíblia, né? Diante dos filhos, que os nossos filhos possam nos ver lendo a palavra. Mas ler também a Bíblia com eles, tudo isso é referência. Tudo isso é referencial para os nossos filhos. Mas às vezes você não está com a Bíblia aberta, às vezes você não está numa situação de culto, né, na igreja ou no culto doméstico, mas as situações, a vida vai acontecendo. Onde você vai precisar ser a Bíblia. Exatamente, Jennifer. Aonde a palavra vai ali se concretizar na vida, enquanto a vida acontece. Então, é realmente viver, né? Viver a palavra. É a graça do Senhor quem nos permite isso. Não é pela nossa própria força, não é pelo nosso próprio mérito, muito pelo contrário. Creio que parte, né, da criação de filhos tem a ver com a compreensão de que nós não somos capazes. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Sim. Nós precisamos contar com a ajuda de Deus, clamar pela ajuda de Deus, pedir pela sua graça, pedir pela sua misericórdia, para que nós possamos fazer isso da maneira como Deus quer que a gente faça. Ser dependente, não é? Ser dependente. De fato. Com entender certeza. Que somos completamente dependentes. Ser dependente. Eu estava conversando com minha mãe esses dias, e aí uma coisa que ela falou, e ela fala isso repetitivamente, e é uma coisa que eu também quero trazer para os meus filhos, que ela fala assim, falando um pouco sobre essa questão de autoridade, sabe? Do pai realmente ter a autoridade diante dos filhos, que hoje a gente vê que é muito escasso por aí, né? A gente vê filhos batendo em pai, isso é uma coisa comum que a gente vê em loja, shopping ali, o pai reclama, o filho não obedece. E aí uma das coisas que mamãe falava, que eu fico muito com isso na cabeça, ela dizia assim, eu ia às vezes questionar ela, sabe, porque eu tinha umas amigas que a mãe dela tinha um relacionamento assim muito íntimo, no sentido delas dizerem assim, os meninos que elas estavam ficando e contar pra mãe, e a mãe acolher, e naquela época eu não era cristã, minha mãe também não, e nada, mas eu vi aquilo nas minhas amigas e eu meio que queria, e aí eu já falei pra mamãe várias vezes naquela época, eu dizia, mamãe, a mãe das minhas amigas são amigas dela, a senhora não é, não sei o que, a mãe das minhas amigas apoiam elas e não sei o que, mamãe, eu sei das pessoas que você está falando e eu sei desse tipo de relação. Ela dizia assim, tudo bem, eu não sou sua amiga, mas eu sou sua mãe. E existe uma diferença. Ela dizia, existe uma diferença, porque um amigo não vai dar um braço, dar uma vida por um outro amigo. É muito raro acontecer.
mas uma mãe certamente dará. Uhum. Uma mãe certamente fará sacrifícios que nenhum amigo faz. Eu acredito que o equívoco, né, em tentar caracterizar a relação entre pais e filhos como uma relação de amizade é que a relação de amizade ela não possui a característica, ela não é essencialmente uma relação baseada na autoridade. Sim. E como estamos falando de uma educação cristã de filhos, a gente não pode escolher deixar de lado uma autoridade que ela veio de Deus para os Sim. pais. Ela foi dada aos pais por Deus. Então, falar que um pai e um filho, né, podem ser amigos, no sentido de que essa relação ela vai ser permeada por afeto, Sim. como existe entre amigos. Sim. Vai ser uma relação onde conversas, Compreensão. né, compreensão estarão presentes. Nenhum problema em dizer que uma relação de pai e filho, né? O problema está quando perde a autoridade. Mas né? perder a autoridade é que, de fato, a gente não pode abrir mão, senão deixará de ser uma paternidade à luz da Bíblia. Isso, Nós não exatamente. podemos abrir mão da autoridade que o Senhor nos deu. E, Jennifer, essa autoridade, ela, na prática, ela vai durar pouco tempo, porque muito em breve, quando os nossos filhos, né, ficarem independentes, quando eles puderem estar se mantendo financeiramente, quando eles constituírem suas próprias famílias, nós pais, nós seremos influências, né? Eles ainda vão, né, queira Deus, continuar contando conosco, mas como influências. Sim. O período em que a gente exerce autoridade sobre os filhos, Sim. ele vai passar muito rápido. O tempo que um pai e uma mãe, né, tem para criar ali um filho no aconchego do lar, ele passa muito rápido. Então, não é possível abrir mão dessa autoridade divina para educar os nossos filhos. Senão a gente estará, né, sob o risco absoluto da gente perder a característica de uma educação cristã. Isso. Eu acabei de falar agora, né? Você falou sobre referência, tava falando sobre a referência que a minha mãe é para mim, né? Trazendo essa educação cristã, mesmo antes de ser, porque eu digo assim que minha mãe sempre teve uma sabedoria que vinha do alto mesmo, porque muitas coisas que eu pesquiso, né? A gente compartilha, conversei com você que eu pesquiso muito, vou muito a cursos, embora eu sei que na prática vai ter ali um peso que eu nunca saberei na teoria, mas aí eu pesquiso bastante. E eu fico olhando assim, eu fico observando, eu digo, meu Deus, que sabedoria o Senhor deu à minha mãe para que ela pudesse direcionar da maneira certa, sabe? E essa questão da liderança, da autoridade, né? Ela sempre colocou isso de forma muito enfática. Por quê? Porque a gente vê hoje em dia mesmo muitas crianças sendo autoridade nos lares, né? Eu vejo isso muito assim em muitas famílias e até nos lugares onde a gente vê que a mãe fala uma coisa, o filho não obedece, ou então o filho meio que ordena e os pais meio que obedecem. E aí a minha mãe sempre deixou muito clara essa questão da liderança, não é? Como que você entende esse papel da mãe, do pai como líder do lar? Jennifer, eu acredito que tudo que a gente vive aqui nessa nossa peregrinação terrena, ela é, por providência divina, uma sombra do transcendente. Então, a figura do pai, a figura da mãe, como liderança, como autoridade, como pessoas a quem os filhos devem honra e obediência, é, na verdade, a maneira didática do Senhor ensinar as pessoas, né, a obedecerem ao próprio Deus. Sim. Né? Então, quando um filho obedece o pai, obedece a mãe, honra o pai, honra a mãe, ele está sendo tratado, né, no seu relacionamento com o Deus. Senhor, com Deus. É fundamental. E quando a gente percebe que há uma distorção,
Por exemplo, vou dar um exemplo, uma mãe que tá ali com seu filho com uns 10, 11 anos e notou que fez tudo errado, assim, que a criação foi totalmente aquém daquilo que ela originalmente está entendendo agora que é uma educação cristã. Tem jeito de converter ali, de... Você fala de alguém que criou Vamos filhos supor uma mãe que se alheios. converteu agora e Uhum, entendeu que toda a criação do seu filho foi pautada no erro. A gente sabe que nós, como mães, eu falo nós porque eu já me uhum. sinto mãe, né? Vocês sabem que eu ainda Amém. não sou mãe, mas eu Amém. falo nós porque em breve virá. Fé E em aí, ação. e aí, todos sabem que acontecem erros. Não vai existir mãe perfeita, não vai Sim. existir criação perfeita. A gente tenta ali lutar para que seja o mais próximo do que a Bíblia nos ensina, nos conduz. Uhum. Mas aí uma mãe que viveu totalmente dissoluta dos ensinamentos do Senhor, totalmente ali distante da palavra e se converteu, começou a entender ali o que é de fato uma educação cristã e quer começar a aplicar no seu Uhum. filho, quer começar a adotar, mas esse filho já está ali na fase da adolescência. Uhum. Você acredita que ela ainda pode se utilizar ali realmente da palavra e trazer esse filho de volta? Eu creio que ela deve, Sim, Jennifer. Eu creio que ela deve. Por mais que ela tenha perdido, né, uma janela, um período ali da idade do seu filho precioso para essa orientação bíblica, né, na educação dos filhos, com toda certeza, a qualquer momento, né, a orientação bíblica, o exemplo de vida piedosa, ele vai ser bem-vindo, né? E podemos, nós cristãos, nós sabemos que não tem limite para a graça. Então, contar com a graça de Deus quando sim. nos faltou sabedoria, quando nos faltou entendimento, quando nos faltou, né, um relacionamento pessoal com Deus, e isso afetou, né, a criação dos meus filhos, com certeza eu poderei, como mãe, contar com a graça do Senhor para a minha própria vida, né, e para a vida dos meus filhos. Então, nunca é tarde para você viver uma vida com Jesus, uma vida pautada na palavra, pautada na verdade. E o Senhor pode usar, né, o exemplo dessa mãe que entrega sua vida ao Senhor, entrega sua vida a Jesus Cristo. Pode usar o exemplo de mudança, de transformação, de conversão para impactar a vida dos filhos. E você falou aí em erros, e me veio à mente aqui uma outra coisa, né? Além da responsabilidade de nós sermos modelo de vida piedosa, modelo de cristão, né, para os nossos filhos, é bem verdade que mesmo nas famílias mais piedosas, nós seres humanos, nós iremos errar. O pecado, ele não é um estilo de vida para o cristão, mas ele acontece como Como um um acidente. acidente. E quando isso acontecer e pais cristãos, né, errarem, pecarem, eu creio ser fundamental que esse pecado seja exposto. Muitas vezes os filhos vão até presenciar, né, algo de errado que o pai, que a mãe vai fazer, vai cometer. Então, que esse pedido de perdão não seja feito por você, pai, por você, mãe, unicamente ali no interior do seu quarto, a portas fechadas, só você e Deus. Esse momento precisa Sim. acontecer, porque o pecado é em primeiro grau, uma Contra ofensa a Deus. Deus, né? Contra Deus. Mas que haja também o momento em que você, enquanto pai, vai testemunhar para o seu filho, dentro de casa, que, filho, eu pequei. Eu pequei e eu busquei a Deus para confessar o meu pecado, eu pedi perdão a Deus e nós estaremos com isso, sem dúvida nenhuma, mostrando para os nossos filhos que nós, pais, também somos carecedores da misericórdia e da graça de Deus. É muito difícil para um filho contemplar seus pais
como pessoas inerrantes, como pessoas perfeitas, né? Como cristãos acima do bem e do mal, inabaláveis, porque isso faz surgir no imaginário deles um padrão Que não existe. que não existe, um padrão irreal. E talvez quando esse filho se deparar com um erro, com a atitude pecaminosa, né, do pai ou da mãe, todos seus alicerces, toda a sua crença talvez venha a ser muitíssimo abalada. Então, a gente ensina os nossos filhos, inclusive com o exemplo de que quando eu peco, filho, quando eu erro, eu preciso pedir perdão a Deus. E nesse caso, mamãe errou, nesse caso, papai errou. E até na relação também de marido e mulher, né? Ali na frente dos filhos, pedindo perdão ao outro, me Sim, perdoe pelo que eu fiz, porque o filho é uma esponjinha, né? Então ele vai observando com tudo e certeza. repetindo tudo. Então quando vê essa relação do pai e da mãe, onde ali existe sim erro, mas também existe a perdão, né? E ela tá vendo ali o pedido de perdão de uma mãe. Isso eu acredito que isso é de fato o aprendizado. Como você Sim, falou, o aprendizado no exemplo, ele fala até bem mais do que aquilo. A criança ela vai aprender até bem mais do que aquilo que é falado, né? uhum, E quando você está ali na relação com a sua filha, na criação, já houveram desafios assim que a sua filha ou falou alguma coisa do tipo e você ficou, eita, agora eu não tenho resposta, agora como que eu vou recorrer? uhum. Sabe? E aí você recorre à Bíblia, você recorre a outras pessoas. Jennifer, não vem com um manual de instrução, né? O Sim. manual de instrução é prévio, é a Bíblia. Sim. Então, passamos sim por situações em que somos pegos de surpresa, onde você não espera determinada pergunta ou você não espera determinada reação. Mas, de verdade, na minha experiência, né, de mãe até o momento, o Senhor nunca faltou. Amém. Quando eu preciso dar uma orientação à minha filha e eu recorro a Deus ou recorro à sua palavra, a estratégia do Senhor, né, vem, o direcionamento do Senhor vem. Então, eu creio que nós, no exercício da maternidade, da paternidade, nós precisamos contar com milagres, né, do Senhor, precisamos contar com a graça do Senhor e não tem faltado. Não E acredito que vai faltar para nenhuma mãe, para nenhum pai que busque. como é importante também a relação do pai na criação dos filhos, Sim, né? Porque a gente vê que a mulher ela é auxiliadora. E aí ela auxilia em tudo, inclusive na criação dos filhos, sim, né? Obviamente, em muitas famílias, a mãe ela vai dispor ali de mais tempo para estar com os filhos, ou não nessa geração moderna, onde os dois saem de casa para trabalhar, mas como é importante também a cooperação do pai na educação do filho, né? Fala um pouco para a gente sobre essa relevância do pai como o líder e como um instrutor também, o tutor ali, o professor do seu sem próprio dúvida. filho. Sem dúvida, Jennifer, é fundamental, é importantíssimo, faz toda a diferença a presença, né, do casal parental, influenciando, educando, né, os seus filhos. E Erros de gravação. Pode continuar. E é maravilhoso poder contar com isso. Não é algo que está tão comum hoje por Sim, causa da degradação, sim. né, moral, espiritual da sociedade. Então nós vemos realmente muitos criando seus filhos, né, sozinhos, sem o cônjuge ali do lado. Mas é o ideal de Deus. É o ideal de Deus e cada um, mãe, pai, trará a sua colaboração, trará algo que é próprio, né, essencial do masculino, do feminino, na formação daquele ser, que precisa dessas duas influências, né? Então é riquíssimo, isso é riquíssimo e é fundamental. E como que a gente pode observar quais são as influências de uma educação cristã para a sociedade?
Que pergunta boa, Jennifer. A Bíblia, no Salmo 1, né, compara aquele que medita na palavra do Senhor a uma árvore. Uma árvore plantada junto a correntes de água. E quando você pensa numa árvore, você pensa em raízes, você pensa num ser vivo que não se move do lugar, né? Que está firme porque as suas raízes aprendem, né? No solo, no chão, são raízes profundas que mantêm ela firme. Então, diante dessa comparação que a palavra de Deus faz, né, a respeito daqueles que meditam nas sagradas escrituras e que guardam a palavra de Deus em seu coração, a gente só pode entender que são esses valores da Bíblia, são esses valores cristãos que vão tornar uma pessoa realmente apta, preparada para viver, né? Como eu disse aqui no começo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época e em qualquer cultura. É aquilo que não se perde, é aquilo que não muda e é aquilo com o qual você pode contar. É tão bom poder contar com algo que você sabe que é perene, que não há mudança. E uma educação cristã, portanto, uma educação bíblica, ela vai gerar essa pessoa, esse jovem, esse adulto, que você sabe exatamente quais são os seus valores, quais são os seus fundamentos, quais são os seus princípios. Isso faz muita diferença. E que vai passando ali também, né, de geração em geração. Eu fui criada por uma educação cristã e aí eu quero essa educação para os meus filhos e os filhos dos meus filhos, né? E vai gerando esse fruto. E ela não muda, né? É. É uma educação que não muda. Você vai educar e seu filho vai educar o filho dele da mesma forma. Tudo no entorno, Da né, Bíblia. pode mudar. Tudo no entorno pode mudar. Mas os princípios dessa educação, eles vão permanecer. Porque é pautado na palavra, Porque é como você pautado bem na pontuou no palavra. início, e a palavra é imutável, né? Exato. Ela foi a mesma ontem, a mesma hoje, a mesma amanhã. Me diz, você usa algumas estratégias para poder realmente aplicar essa educação cristã? Eu falo assim, eu lembro de algumas brincadeirinhas que a minha mãe fazia quando a gente ia gravar, quando ela queria que a gente gravasse alguma coisa, e aí ela ficava brincando, ou então fazendo assim, se você quer lembrar de uma palavra X, você vai lembrar dessa outra palavra que se parece com essa, sabe? E a gente gravava, a gente aprendia muito dessa maneira. Uhum. Existem estratégias assim para facilitar versículo, por exemplo, textos bíblicos? Veja, Jennifer, nós estamos afunilando aqui bastante, né, o nosso tema para falar da educação espiritual dos nossos filhos, né? Então, estamos falando de educação cristã de filhos. Contudo, eu tenho pós-graduação em educação clássica cristã e a educação clássica, ela tem uma série de ferramentas, né? É um tesouro. A educação clássica é um tesouro. Ela tem uma série de ferramentas e nós podemos nos valer dos recursos da educação clássica para aprender sobre qualquer coisa e, inclusive, por que não principalmente, aprender sobre a palavra, né? Aprender sobre as Sagradas Escrituras. Então, o que a gente pode encontrar na educação clássica, por exemplo, repetição, né? Conversas, boas conversas, perguntas. Então, a educação clássica, ela tem muito da metodologia da educação clássica tem relação com você aprender a partir de perguntas, a partir de fazer perguntas. Ao invés de simplesmente receber uma resposta pronta, na verdade, você ser conduzido por boas perguntas a chegar àquela resposta. Sim. As perguntas vão lhe conduzindo àquela conclusão. E não simplesmente uma resposta pronta que lhe é dada, que lhe é entregue. E a gente encontra na Bíblia, eu acho muito bonito, muito lindo, que a educação clássica, ela realmente foi sistematizada, podemos dizer assim, pelos gregos na Grécia Antiga,
por volta do século V a.C. Os romanos, ao longo dos séculos seguintes, foram realmente popularizando e disseminando ainda mais. Na Idade Média, nós tivemos a educação clássica presente nos mosteiros e nas universidades medievais, e nos nossos dias atuais está havendo um resgate da educação clássica. Felizmente, porque é de fato um tesouro. Então, hoje nós encontramos, né, algumas escolas no Brasil com a metodologia clássica no seu currículo. Mas o que eu ia dizer para você, que eu acho lindo, que eu acho belo, é que nós podemos encontrar a educação clássica ali na Bíblia, na palavra de Deus, como um método, uma providência divina para que o povo de Deus memorizasse, aprendesse a lei e os mandamentos do Senhor. Então, da maneira como a educação clássica foi sistematizada, a gente encontra o trivium como... O trivium significa 3 vias, né? E ele é composto pela gramática, pela lógica e pela retórica. Não vamos encontrar essas 3 palavras na Bíblia, mas nós vamos encontrar paralelo de cada uma delas. Então, a gramática seria o conhecimento, a fase do conhecimento, a etapa do conhecimento no processo de aprendizagem. A lógica seria o entendimento. Nós encontramos na Bíblia essa palavra muitas vezes, não é? Entendimento, compreensão, discernimento. E a última etapa do processo de aprendizagem na educação clássica, que é chamado de retórica, na Bíblia nós encontramos em paralelo a sabedoria. Então, são 3 etapas da educação clássica e um verdadeiro recurso precioso, um tesouro para se aprender a aprender. A educação clássica, ela tem essa essência de ser uma ferramenta para que você aprenda a aprender. Então, eu gosto de fazer um paralelo que, para mim, faz muito sentido e talvez elucide bem para quem nunca ouviu falar em educação clássica. Imagine, tratando aí dessas 3 etapas, que elas respeitam o desenvolvimento intelectual, né, do ser humano. Então, imagine que a fase da gramática, que para a Bíblia a gente vai ter como o conhecimento, ela é um momento propício para se criar um inventário mental, um acúmulo de informações. Mas essas informações, elas não estão organizadas. Elas estão ali presentes, fazem parte desse inventário mental que está sendo construído, mas ainda não há organização, ainda não faz sentido. A segunda etapa desse processo de aprendizagem, que a educação clássica propõe, nos apresenta, que é a fase da lógica, na Bíblia nós encontramos com o nome de entendimento, discernimento, compreensão. É quando essas informações elas começam a se estruturar, elas começam a se relacionar e começam a fazer sentido. E, por fim, a última etapa da educação clássica, chamada de retórica, que na Bíblia a gente vai encontrar como a fase da sabedoria. É quando eu, munido de todo aquele conhecimento, já compreendendo como todas essas informações, né, trabalham juntas, eu sei exatamente o que fazer com ela. Então, fazendo um paralelo aqui com um dicionário. Você imagine, Jennifer, um dicionário é um livro enorme, cheio de palavras,
com seus respectivos significados. Mas você não vai ler um dicionário. Quer dizer, você até pode ler um dicionário, Sim. mas ali é uma coletânea de palavras que não faz sentido, né? O dicionário contém o significado das palavras, mas se você for ler o dicionário, não está passando mensagem nenhuma para você. Sim. São palavras soltas. São palavras soltas com os seus significados. Imagine que essa é a fase do conhecimento para a educação clássica. É a fase da gramática, onde você está acumulando muitas informações, mas elas ainda não dizem muita coisa, não significam e não têm um sentido ainda. Mas imagine que alguém organiza essas palavras, alguém escolhe essas palavras e começa a relacionar essas palavras entre si e escreve, por exemplo, um livro técnico como um manual de direito tributário, por exemplo, ou um outro livro, um romance que seja, né, ou um livro de poesias. Aquelas palavras que estavam no dicionário passaram agora, né, a trazer uma mensagem. Essa mensagem pode ser boa, essa mensagem pode ser ruim. Sim. Mas existe ali todo um texto estruturado contando, trazendo uma mensagem. Por fim, você imagine que a gente vai para a fase da retórica, Sim. que na Bíblia é a fase da sabedoria, onde você não tem um livro qualquer, mas você tem a Bíblia, né? Então você tem palavras trazendo uma mensagem, um texto organizado trazendo uma mensagem, e essa mensagem ela é piedosa, ela é virtuosa. Então, qual é o objetivo, né, de qualquer pai? O que é que qualquer pai, independente de ser cristão ou não, a gente crê de fato que de modo geral podemos dizer que os pais querem o bem dos filhos. Sim. Querem que seus filhos cresçam, né, e promovam o bem, sejam pessoas boas, enfim. Mas como é que a gente vai fazer isso acontecer? A fase do conhecimento, eu estou dando informações, apresentando. Por exemplo, isso aqui é um copo, isso aqui é uma taça. Copo, né? Ou isso aqui é a Bíblia. Isso aqui é a palavra do Senhor. E aí ele vai ali armazenando. Isso é evangelho. Evangelho são as boas novas trazidas por Jesus Cristo. Então você vai apresentando e vai demorar um pouco para que isso faça sentido. Sim. Mas avançando, amadurecendo mais um pouquinho, essa criança pequena vai se tornar um pré-adolescente, né, que vai começar a ter alguma compreensão Sim. desses conceitos que ela foi recebendo, né, ali na sua primeira infância. E o que se espera dessa educação é que quando ela chegar na idade, né, numa idade mais madura, ela saberá fazer escolhas. Diante de tudo que for apresentado a ela, qualquer situação a qual ela for exposta, ela terá sabedoria para se comportar, para se conduzir a exemplo de Cristo. Porque ela foi apresentada a isso, né, ao longo da vida, né? Isso. E respeitando, né, o tempo, né, os momentos. O tempo, né, o seu amadurecimento intelectual, mas percebe como a gente não deve esperar para que toda essa compreensão, para que toda essa condição de escolher, de fazer escolhas por si, a gente não precisa esperar que isso chegue, que esse amadurecimento venha, porque você vem trazendo toda uma construção lá de trás, desde a primeira infância, Sim. né? Para que aquilo que foi acumulado, aqueles conceitos que foram apresentados, né? Os 10 mandamentos, você está ali apresentando os 10 mandamentos à sua criança pequena, e ela está memorizando ali os 10 mandamentos, e não necessariamente ela compreende o que é roubar, não necessariamente ela compreende a expressão, o verbo matar,
Cada coisa no seu tempo. Mas é cada coisa no seu tempo. A criança, quando tá ali pequenininha, fala, mãe, o que é isso? E aí você vai Isso. pensando, isso é um tapete, isso é um sofá, isso é uma almofada. Exatamente. Né? Depois ela vai entender para que serve. Perfeito, Jennifer. E veja como as 3 fases, né, da educação clássica, essas 3 etapas da educação clássica, elas são imprescindíveis. Todo o processo precisa ser vivenciado, porque se pararmos, melhor dizendo, apenas na fase do conhecimento, é como um dicionário, né, que não vai lhe trazer mensagem alguma, não vai lhe trazer, né, nada que faça de fato sentido. Mas se você ultrapassa a fase de conhecimento, adentra na fase de entendimento, de compreensão, né? Existem coisas boas e existem coisas ruins. Sim. E esse processo de amadurecimento ele estará incompleto, porque eu posso compreender e usar toda a compreensão para o mal. Sim. Eu não estarei sendo sábio, porque eu não estarei sabendo escolher o que é virtuoso, o que é piedoso. Eu não estarei imitando a Cristo. Então, é necessário, né, que a gente chegue num amadurecimento tal em que, diante das situações, a gente saiba exatamente o que escolher. Não é suficiente saber diferenciar o errado do certo, o justo do injusto, o pecaminoso do sagrado. Não é suficiente, porque eu posso ser capaz, um jovem, um adolescente, pode ser capaz de discernir, de compreender Sim. o certo e o errado, mas pode não ser capaz de escolher. Pode se equivocar, pode escolher exatamente a via errada, o caminho errado, Sim. o caminho pecaminoso. Então, a fase da sabedoria é nossa meta. E o que é a sabedoria? Ou melhor, quem é a sabedoria? A sabedoria é Jesus Cristo. O livro de Provérbios nos apresenta, né, a sabedoria como uma pessoa. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Então, no final das contas, avalie bem que a educação clássica, né, que a gente, o mundo de uma maneira geral, né, a gente atribui, né, aos antigos, especialmente aos gregos, a sistematização, a organização, aos romanos a popularização, mas ela foi dada por Deus ao seu povo, para que o seu povo aprendesse dele mesmo, o conhecesse as suas leis, conhecesse os seus mandamentos. Então, qual é a nossa meta? Ao criar um filho, nós cristãos, estamos conversando aqui sobre educação cristã de filhos. Qual é a meta de um pai cristão? Que o seu filho seja um imitador de Jesus. Isso. Então, a educação que a gente encontra ali na Bíblia, né, ela está nos apontando exatamente para isso. Ela está apontando para Cristo. Isso. E Diana, como que eu posso começar a apresentar a Bíblia ao meu filho? Qual o melhor caminho ali, né? Se eu começo por Gênesis, se eu vou ali para o Evangelho de João, como estou aqui com o meu filho, quero começar a trazer a Bíblia ali para o nosso cotidiano, como que eu começo a apresentar isso? Uhum. Jennifer, graças a Deus, né, o Evangelho é simples e ele deve ser apresentado da maneira como ele é, simples mesmo. E eu acredito que começar pelo começo, por mais redundante que pareça, né, pode ser um excelente pontapé inicial. Sim. Então, apresentar ali a história, né, como o próprio Deus, na sua palavra, cuidou, na sua providência, de fazê-lo. Sim. Começar pelo começo, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Começar dali. E começa dali, e assim a criança vai entendendo que tudo começa em Jesus, tudo é nele, tudo é por Lá em ele, Gênesis já tudo é aponta para pra ele. Jesus, Né? exatamente. Claro, a gente quer
quer que a nossa criança, que os nossos filhos compreendam a obra de Jesus Cristo, compreendam o plano da salvação. Lá em Gênesis você já vai encontrar, né, o chamado proto-evangelho, quando, para encobrir o pecado, para encobrir a vergonha de Adão e Eva, aquele cordeiro, né, teve que ser sacrificado. Então já estaremos, né, No por onde contexto. você começar, por onde você começar na Bíblia a falar a palavra e genuinamente a palavra para o seu filho, sem dúvida nenhuma, vai ser proveitoso, sim. Sem dúvida nenhuma. Às vezes a gente subestima a capacidade das nossas crianças, né, das crianças de modo geral, de compreender. E a palavra de Deus é tão simples, né? O plano da salvação é tão simples. Verdade. E o Senhor dá graça, né? Então, que a gente não se omita nesse papel de estar apresentando, né? Ô, Diana, além da Bíblia, que a gente sabe que é a base fundamental para uma educação cristã, eu diria que o relacionamento, não é? O relacionamento dos pais com filhos, o relacionamento entre marido e mulher, também constrói essa base junto, né? Para que as crianças se desenvolvam Com e certeza. caminhem para um lar cristão, né? Conta um pouco pra gente sobre essa importância desse relacionamento, desse se doar, doação de dúvida. tempo mesmo, pais e filhos. Jennifer, eu acredito que antes mesmo da relação pai e filho, né, pais e filhos, nós precisamos ver os filhos que Deus nos dá como verdadeiros irmãos, sabe? Que precisam de nossa intercessão, que precisam de aconselhamento bíblico, que precisam de evangelização e discipulado. Então, eu creio ser muito importante, né, os pais olharem para os filhos com esse olhar de que é primeiramente um irmão, né? Então, caminhar, né, ao lado do meu filho, ao lado do meu marido, viver, né, em família, com a família que Deus nos deu aqui na Terra, mas com essa perspectiva, né, do transcendente, de que lá no céu essa relação ela não vai mais existir, né? Então, eu acho que isso nos chama muito a uma consciência de que eu preciso agir com a minha criança com misericórdia, com graça, como eu devo ser misericordioso, gracioso com um irmão meu da igreja. Então, às vezes, a gente, por faltar talvez essa perspectiva de que o nosso filho é também um irmão nosso, faz parte do corpo de Cristo, talvez essa falta de perspectiva nos leve a cometer alguns equívocos. Então, eu creio que na relação ali familiar, a gente precisa ter essa perspectiva de corpo de Cristo em mente também. E, lógico, cada um vai exercer o papel vai funcionar ali dentro da dinâmica da família, no papel para o qual Deus te designou. Né? Isso tem bastante importância também. Mas sem perder essa perspectiva de que nós juntos ali, nós somos também irmãos, membros de um mesmo corpo, né? E eu acho que isso pode nos ajudar muito na interação com os nossos filhos, na interação com o nosso próprio cônjuge, com o nosso próprio marido. E tudo que a gente vive aqui é sombra. Tudo que a gente vive aqui aponta, né, para o transcendente, de maneira que quando os nossos filhos nos veem, né, no nosso relacionamento conjugal, fica mais fácil para eles compreender quando a Bíblia fala que nós, a igreja, somos a noiva de Cristo. Né? A questão que nós falamos aqui um pouco antes, mas no começo dessa entrevista, de que a obediência que o Senhor requer, né, de cada filho seu para ele próprio, né, vem muito didaticamente, né, manifestada na obediência dos filhos aos seus pais. Sim. Então, tudo isso é uma sombra, é um reflexo, é uma maneira da gente tornar, né, a verdade mais compreensível.
Coisa linda. para os E nossos filhos. fala um pouco, manda uma mensagem para as mães que estão aqui nos assistindo e querem de fato se comprometer em trazer a educação clássica cristã. Amém. Para compreender um pouquinho mais de educação clássica, o que a gente falou aqui realmente é muito pouco, né? Sim. Sobre a riqueza e o tesouro que é a educação clássica, mas não é difícil achar livros, né, que possam estar elucidando a educação clássica, inclusive livros com ferramentas práticas para pais, mães estarem dentro de casa, né, auxiliando os seus filhos. E saiba, você poderá se valer da educação clássica para a instrução do seu filho, né, na instrução e no conselho do Senhor, para o discipulado do seu filho, mas até mesmo, né, e por que não, para as outras coisas, matemática, geografia, português, inglês, história. Então, ela é muito útil, é uma ferramenta realmente, uma metodologia que, para mim, de fato, incomparável, né? Mas eu poderia recomendar, então, que você procurasse, né? Se você se interessa, livros que tratem do trivium, livros que tratem do quadrivium, livros que falem sobre educação clássica. E minha palavra de encorajamento, Jennifer, para mães aí que vivem, né, o desafio do dia a dia de criar filhos para uma vida piedosa, confie no Senhor, não faça isso sozinha. Não faça isso sozinha, né? Faz parte desse processo admitir que nós não somos capazes. Afinal, exatamente, não iríamos conseguir pelas nossas próprias forças. Exato, então faz parte do processo admitir que nós não detemos essa capacidade, mas assumir um posicionamento, né, de dependência do Senhor e ter fé, ter a certeza de que sempre poderemos recorrer a Deus nos momentos mais difíceis, nos momentos desafiadores, nos momentos em que nós sentirmos medo ou que nós tivermos dúvida ou estivermos confusas quanto ao que fazer. Sempre poderemos contar com o Senhor, porque Ele é primeiramente o nosso Deus, o Deus que nós estamos apresentando aos nossos filhos. Antes de mais nada, é primeiramente o nosso Deus, porque Ele se relaciona, né, com cada um de nós pessoalmente. Então, recorrer a esse Deus, contar com a graça desse Deus. Que é uma fonte inesgotável. É a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, né? Beber dessa fonte para poder seguir com essa missão, uma missão que não podemos negligenciar. Então, a minha palavra é de encorajamento, né? Saiba que realmente você não consegue sozinha, né? Então, isso fique bem busque claro. no Senhor. Amém. Amiga, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando, trazendo tanto ensinamento, tanto aprendizado. Já quero deixar claro que queremos ela aqui novamente. Já quero deixar aqui registrado, tá? Que as portas estão abertas. Você sempre traz muito conhecimento, muita sabedoria que vem do alto. Eu creio também que é essa fonte, né, que vem do Senhor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco hoje. Obrigada, Jennifer. Foi um enorme prazer. Fiquem com o próximo Pode Posicionar. Espero vocês, tá?